Fala, meus amigos, eu quero te mostrar quando a versão falha e o prazo fura, o problema já deixou de ser técnico. Isso não aconteceu do nada, nem o prazo estourou do nada, nem o bug apareceu por pura mágica. Os sinais já estavam lá. Eu quero te mostrar nesse vídeo como evitar esses dois problemas que colocam qualquer empresa de software no risco. Pega papel e caneta e bora lá para o conteúdo. Bom, quero trazer aqui para você 7 consequências das versões com falhas. Pode tirar print, eu vou deixar na descrição desse vídeo o PDF deste material, como você resgatar o PDF. Bom, vamos lá. Primeiro problema aí, perda de confiança. Então, quanto mais você libera a versão com falha, com bug, mais o teu cliente fica desconfiado da qualidade do teu serviço. O risco de parada na operação do cliente. Então, isso é uma coisa ruim, é uma coisa crítica que muitas vezes as pessoas da empresa de software não têm clareza sobre isso. E quem deveria ter clareza? Desenvolvedor, produto, qualidade, teste. O dano à reputação. O dano à reputação da empresa, dos times, das pessoas. Imagina você, seja você um desenvolvedor, um profissional de teste ou de qualidade ou de documentação, não importa o teu papel dentro da empresa de software. Quando você submete o cliente a esse problema, você está ali criando uma crise de confiança, um dano à reputação, mas mais do que isso, você acha que o teu gestor vai acreditar que você mereça um aumento se está tendo chuva de bug, falha de versões aí no cliente? Então, é uma reflexão que eu gostaria. E o problema de falha da versão, ou de bugs, ou excesso de bugs, ele é um problema de toda a empresa de software. Todo mundo deveria se unir para produzir uma versão com qualidade. É trabalho de todos. Desenvolvimento, qualidade, documentação, produto, um trabalho conjunto para entregar um produto que funciona direito, que não tenha falha. E um outro ponto ainda é o aumento de retrabalho, o aumento de desperdício de tempo, ou seja, você está sendo ineficiente. Em outras palavras, o seu time está jogando dinheiro fora. E uma vez que a versão falha, o que vai acontecer? Uma sobrecarga no suporte, um aumento de estresse, um aumento do clima ruim, né? As pessoas vão se cobrar mais, vai ficar um clima mais pesado, porque o estresse causado por quebra de versão, por alto volume de bugs, por falhas, ele vai aumentando, tornando ali o trabalho, a execução do trabalho pior para todo mundo. Pior para quem? Para o suporte, é mais chamado. Pior para o desenvolvimento, que aumenta a pressa e a cobrança. É pior para os gestores, é horrível para o cliente. Ou seja, todo mundo perde com bug, todo mundo perde com falha na versão. Se todo mundo perde, o que deveria acontecer? Mais trabalho colaborativo para entregar um produto que funcione com qualidade. É trabalho de todos, né? Um outro ponto também, uma vez que a versão está tendo muita falha ou muito bug, os clientes ficam com medo de atualizar. O próprio suporte fica com medo de disponibilizar uma versão. Ou seja, é um ciclo vicioso que derruba a confiança. É um ciclo vicioso que traz graves problemas para toda a operação. Todo mundo paga isso. E por último, logicamente, uma versão com mais falha, com mais bug, com mais problema, ela aumenta a dívida técnica, né? O nosso amigo desenvolvedor sabe bem o que é dívida técnica. É aquele conjunto de código lá, aquelas gambiarras que tem lá. Ou seja, quanto mais falha, mais pressa. Quanto mais pressa, mais desorganização, mais caos, mais risco de aumentar a dívida técnica. Mais risco de ter mais chances de ter mais bugs e mais falhas. O recado é, todo mundo pede, então todos deveriam se ajudar. Essas consequências são ruins para todo mundo, acho que ficou evidente. Quer ver uma coisa simples? Tá, Fernando, citou só as consequências. Eu quero mostrar para você que algumas dicas para você melhorar, para reduzir este problema. Vamos lá, dica número 1. Um gráfico simples que monitora a quantidade de versões liberadas, quantas delas apresentaram um problema. E aí eu te pergunto, você tem esse gráfico aí na sua operação? Constrói esse gráfico, pega os dados da liberação da versão dos últimos 6 meses e constrói esse gráfico, tira print. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você resgatar esse material. Começa agora. Problema em versão e prazo exige uma mobilização de toda a empresa o mais rápido possível. Para de ficar buscando o culpado, para de achar que é pessoal, para de achar
que isso é alguma coisa contra você, não é o processo que precisa melhorar. Então a gente precisa ter um pouquinho de pensar no cliente, o impacto negativo que falha na versão causa para o cliente. É trabalho de todo mundo, desenvolvedor, qualidade, todos deveriam se ajudar. E se isso está acontecendo, significa que o processo atual precisa de melhoria. Ele vai sempre precisar de melhoria, mas você precisa olhar com um olhar mais crítico, com um olhar de melhoria contínua, sem buscar culpado. E aí eu te pergunto, você tem este gráfico aí na sua realidade? Então, se você não tem, começa a construir agora. Pega um Google Planilha, olha o histórico de versões e faz essa análise. Compartilha esse gráfico com todo o time, com o time de suporte, com o time de desenvolvimento, com o time de teste, com o time de qualidade, com o time de CS. É importante que todos tenham acesso para que eles entendam o cenário atual e se mobilizem para ajudar a construir uma versão que tenha qualidade. Então, espero que você tenha tirado print disso aqui e que você resgate esse conteúdo PDF desse vídeo na descrição do vídeo. Vamos lá! Eu quero te mostrar ainda outras dicas para reduzir falha. Identificar funcionalidades que são sensíveis do teu produto ou do módulo. Você pode ter uma lista de funcionalidades do produto por módulo, dizendo lá, essa funcionalidade é sensível, ou seja, essa funcionalidade ela é mais crítica para o meu usuário, para o meu cliente. Só de assinalar que uma funcionalidade é sensível, você vai tomar mais cuidado para entender quando chegar uma demanda de alteração ou de implementação, você vai produzir uma documentação mais adequada, vai ter mais verificação, mais checagem, vai discutir mais antes de liberar, antes de começar o desenvolvimento, os testes vão ser redobrados, ou seja, ao identificar que uma funcionalidade é sensível, você listar todas as funcionalidades sensíveis do teu produto, você vai evitar uma via rápida. Essa simples ação é muito efetiva. Todas essas dicas eu aplico nos meus clientes, seja uma software house ou uma startup. Esse é o meu trabalho, ajudar a empresa de software a melhorar a operação de forma vida real. Número 2 revisa o formato de documentação e teste fluxos de trabalho. Alguma dessas coisas está falhando, precisa de melhoria. Isso é um trabalho que a gente está fazendo constantemente, porque o importante é entregar uma versão com qualidade para o cliente. Revisa também, além do formato de documentação, checklist e fluxos de trabalho, revisa também a parte de cenários de teste. Era isso aqui. Revise os cenários de testes. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente falhando nisso. Dica número 4. Análise de causa raiz. Desenvolvedor, QA, documentação e produto, avaliando problemas que aconteceram na liberação de versão. Por que aquele problema ocorreu? Identificar qual foi o bug, por que ele ocorreu e pensar formas de evitar uma situação semelhante no futuro. A análise de causa raiz ela tem que ser feita periodicamente para gerar melhorias em todo o processo. Não se trata de buscar culpado. Se trata de trabalho colaborativo para entregar uma versão melhor. Outra dica simples, tenha indicadores simples de fácil acesso para todos. Por exemplo, volume de bugs abertos no mês e resolvidos no mês, volume de bugs pendente, volumes de quebras de versão. Então, tenha indicadores simples e rápido e as pessoas precisam acompanhar esses indicadores sempre. Quem? Cada colaborador e as lideranças. Porque uma vez que eu tenho os indicadores e os dados estão corretos, a gente acompanha e monitora para fazer ações de melhoria. É um trabalho contínuo de melhoria contínua, né? E uma vez que eu tenho esses indicadores, fazer a análise periódica dos indicadores, das falhas e o impacto entre os setores, o impacto para o cliente e como a gente se ajuda para melhorar o processo, para melhorar a versão. Então, essas foram dicas preciosas que eu aplico na vida real da empresa de software. Vamos lá agora para o segundo problema que pode estar afetando a sua operação aí e a gente quer trazer um panorama dele e como você sai desse marasmo aí. Vamos lá. Prazo furado.
Então quando a tua equipe tem medo de dar prazo, quando você não quer dar prazo em hipótese nenhuma, quando você dá prazo já com medo, quando você não cumpre prazo, então fica claro, se você não dá prazo já é um mau sinal. Tá? Se você tem medo de se comprometer, já é um mau sinal. Se você dá prazo e não cumpre, é pior ainda, mostra amadorismo. É assim que o teu cliente vai ver. Vai mostrar amadorismo, desorganização. É isso. Todo mundo tem emergência, todo mundo tem 24 horas. Nós precisamos nos organizar melhor para executar um trabalho melhor. É simples assim. Não adianta liberar uma versão e quebrar, liberar uma funcionalidade e quebrar. Não adianta você prometer no prazo, cumprir o prazo e entregar uma funcionalidade que está com uma qualidade duvidosa. Isso mancha a sua reputação. Simples assim. Então é nosso trabalho melhorar o fluxo, ver onde estão os furos e otimizar para entregar com qualidade e no prazo. É o mínimo que um cliente espera de nós. É um trabalho de melhoria contínua. Vamos lá para 7 consequências. A primeira consequência quando o prazo fura é perda de previsibilidade além de credibilidade. É quebra de compromisso, porque nenhum time está parado à toa. Né? Então você faz uma organização das tarefas, uma vez que você atrasa, você pode gerar um efeito cascata. Logicamente, a pressão sobre o time aumenta, a desorganização das prioridades e volume de emergência, um efeito dominó, perda de credibilidade da liderança do time. Você teria coragem de estar furando o prazo um atrás do outro e pedir aumento? Então, a perder o prazo, não ter gestão do prazo, coloca aí um adicional, uma margem de segurança. Se você tem alto volume de emergências, você precisa olhar para a questão do prazo. Não dar prazo ou não cumprir prazo é igualmente ruim, prejudicial para a sua empresa, para o seu time e para você. É igual, eu digo sempre, é igual o exemplo do cara que, se você marcar a reunião às 8, ele atrasa. Se você marcar 8h30, ele atrasa. Se você marcar às 9, ele atrasa. O que mostra? Que ele é desorganizado. Quando você fura prazo, mostra que você é desorganizado. Ah, então você nunca fura prazo, Fernandes? Quero que você pense uma coisa comigo. Todos nós somos humanos, somos falíveis e eu também. E o que a gente tem? Uma coisa é você furar o prazo uma vez, outra coisa é você furar sempre. Isso vai dizer muito sobre a forma que você se organiza. Então, uma vez ou outra, ok, mas sempre é desorganização. E uma vez que aconteceu, você precisa revisar para melhorar, melhoria contínua. E uma outra coisa que acaba se tornando ali reuniões improdutivas. Então, o prazo furado não é só atraso, é credibilidade, e é risco e é estresse desnecessário. Então, vamos nos organizar melhor, olhar se a gente tem alto volume de emergência, olhar se a gente tem facilidade ou não em organizar a agenda, em fazer uma boa gestão do tempo. Isso já pode entrar como risco para você parar e refletir, porque isso afeta diretamente a sua reputação e a forma que as pessoas veem o seu trabalho. Isso vale para você que é colaborador e vale para você também que é gestor. Pior ainda, um gestor que atrasa, que não sabe fazer uma boa gestão do tempo, que toda hora fura prazo, ele tem uma imagem amadora. É assim que o mundo real funciona. E vamos lá para as dicas que vai ajudar você a aplicar isso na sua empresa de software agora. Vamos lá! Antes de mostrar as dicas, eu quero te falar uma outra coisa. Você tem um gráfico semelhante a esse, onde tem o histórico de entregas no mês, com o percentual daquilo que foi entregue no prazo e fora do prazo. Então, nosso amigo aqui do exemplo do gráfico, no mês de janeiro, ele fez 24 entregas, mais de 70% fora do prazo. Então você tem um gráfico igual a esse, você monitora as entregas no prazo e fora do prazo, e aí eu vou te falar uma coisa, a gente ajudou um cliente a sair de 10% de entregar no prazo para mais de 80%. Esse é o nosso trabalho, entrar na vida real da operação da empresa de software e ajudar a melhorar processo, a construir indicadores, sem magia de é trabalho duro, trabalho sério, trabalho feito com método, trabalho feito com abordagem, né? Então o cliente ele entra ali trazendo o contexto e com disposição real de aplicar, de a gente trabalhar junto para melhorar os indicadores. Você tem um gráfico semelhante a esse, você mede o quanto você entrega no prazo e fora do prazo, porque isso afeta cada profissional da sua equipe. Olha que gráfico simples e didático, mostra o volume de entrega mês a mês,
quanto eu entreguei no prazo, quanto eu entreguei fora do prazo. Todo mundo deveria acompanhar isso aí, porque quando você vai dar um prazo para um cliente, ao olhar o gráfico, você fala, olha, o nosso histórico é de não cumprir prazo, então vamos nos organizar melhor, porque o intuito não é buscar culpado, o intuito é melhoria contínua. Vamos lá. Dicas para você começar a entregar no prazo, fazer uma melhor gestão. Ter clareza da demanda desde o início. O que é a demanda, para que ele serve, quais são as dependências. Envolva toda a equipe desde o início. Observe o percentual de entregas no prazo, que é justamente o gráfico que eu te mostrei no exemplo anterior. Então, isso é muito importante você ter exatamente este gráfico que eu falei para você, que eu mostrei agora. Esse gráfico aqui, ó. Percentual de quanto eu entrego no prazo e quanto eu entrego fora do prazo. Adote um prazo interno e um outro externo. Então, se você sabe que o teu percentual de entregar no prazo é ruim, você vai colocar ali, adotar um prazo interno. Exemplo, meu prazo interno é dia 10 de julho. O meu prazo externo vai ser 10 dias depois, por exemplo. Então, quanto mais você erra prazo, você coloca uma margem maior aí. É claro que você tem que ter e refinando esse processo ao longo do tempo. Também não adianta entregar no prazo com erro, com falha. Afeta a tua credibilidade do mesmo jeito. Outra coisa muito simples, tem indicadores de evolução e acompanhe os sinais de atraso semanalmente. Você está entregando no prazo, você está entregando com qualidade. Quais os indicadores? Tem os indicadores mais simples, controlam uma planilha, simplicidade. Tem indicadores que eles vão ajudar a melhorar. Não ter indicadores deixa você cego. Também não adianta ter um monte ou não acompanhar. E faça as pequenas entregas semanais. Por exemplo, imagina que você tem um projeto que vai demorar 2 meses. Você pode fazer uma entrega quinzenal para o cliente e uma entrega semanal interna, porque aí você vai vendo a evolução. Então são dicas simples para melhorar a tua operação, tanto na questão de prazo quanto na questão de qualidade. São dicas direto da vida real que você pode aplicar, que vai gerar melhoria. Claro, não adianta aplicar só uma vez, é vida real aqui. E por último, eu quero te falar que prazo e qualidade não podem ser aposta, precisam virar gestão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu.